Depois de vermos como é que fazíamos portas, depois de vermos como é que definíamos as nossas paredes da nossa habitação, já temos aqui parte dos pisos já modelados. Vamos ver agora como é que vamos trabalhar com ferramentas mais avançadas de edição de sólidos. Se repararam, existe aqui um objeto que não aparece de uma forma correta, que é esta lareira. Portanto, eu ao fazer o extrude desta parede, levei a lareira, praticamente a boca da lareira até ao teto. Não é isso que eu pretendia. O que eu vou fazer agora vai ser criar um sólido dentro desta lareira. Vou selecionar este ponto que aqui está e este. E reparem que eu estou a definir a diagonal do sólido. E desta forma defino logo o comprimento, a largura e a altura do sólido. E de seguida vou utilizar uma operação que é, através desta toolbar chamada Solids Editing, vou fazer um subtract. Ou seja, seleciono a primeira parede, confirmo, seleciono agora o sólido que lhe quero subtrair, confirmo e então ele retirou a parte da lareira que era comum ao outro sólido dentro da parede. Portanto, nós temos que usar este tipo de truques para nos vermos livres de alguma informação, caso isso for necessário. Vou criar agora aqui uma box. Portanto, seleciono este ponto e aquele, defino a altura da box, 0.9 e ela aqui está. Vou movê-lo para o exterior da habitação para eu poder trabalhar como eu quero. Já agora eu faço um pequeno truque normalmente, que é o seguinte: eu seleciono um sólido e trago para o exterior, por exemplo, 100 metros. E quando eu quiser voltar a pô-la dentro no seu devido lugar, basta movê-la novamente para a direita 100 metros e ela vai bater certinho no sítio onde ela estava. Portanto, eu vou começar por selecionar uma ferramenta, esta barra de ferramentas que aqui está, portanto, que é a barra Solids Editing, como já tínhamos a ver. Se eu quisesse, por exemplo, aumentar este sólido 10 cm, eu ia buscar aqui o comando Extrude e eu reparava que eu não consigo sequer selecionar os sólidos. Isto porquê? Porque os sólidos só funcionam, portanto, o Extrude só funciona com polilinhas, não funciona com sólidos já feitos. Para isso vamos ter que usar então a toolbar Solids Editing. Começo por definir o comando Extrude Faces. Seleciono a face superior e reparem que aqui há uma ligeira diferença em relação ao que nós já conhecemos. Portanto, eu neste momento já não seleciono o objeto, mas seleciono no interior da face. Ou seja, eu quero fazer o extrude desta face, eu seleciono aqui dentro. Vamos ver o que vai acontecer. Aí está, eu agora fiz aqui uma pequena asneira que cliquei duas vezes. Extrude Face, e eu seleciono aquela face, faço Enter e a partir daqui é exatamente igual ao comando Extrude. Portanto, eu defino a altura da extrusão e defino o Taper Angle, que é também 0, e ele aumenta-me ao sólido 10 cm. Eu faço Enter, Enter para sair do comando, porque o comando Solid Editing, Solid Edit, é um comando único, que depois tem comandos para face, opções para limites, opções para o sólido completo, que depois ficam todas agrupadas em ícones diferentes. Portanto, aqui é das poucas situações em que eu gosto mais dos ícones do que propriamente dos atalhos. A seguir ao Extrude Faces, eu tenho também um Move Faces, em que eu posso selecionar uma face, selecionar um ponto de base e outro, e ele move-me, entre aspas, a face e alterando-me o sólido. Eu vou aqui anular esta operação. Portanto, é um comando parecido com o comando Move. O Extrude Face também tem uma vertente que é a seguinte. Portanto, eu selecionar esta face, confirmo, defino uma altura de extrusão, vamos supor que são 30 cm, e vou definir um taper angle, por exemplo, de 45 graus. Portanto, o que ele me fez foi um bocado infeliz com as medidas que eu selecionei, porque se repararem, as faces foram de encontro uma à outra. Portanto, eu vou aqui fazer uma alteração, vou anular, não vou extrudir tanto, vou pôr 10 cm. Chegará. A altura é 0.1 e o ângulo de rotação também. Ok, vamos manter os 45. Pronto, era isto exatamente que eu pretendia. Há aqui uma sobreposição de linhas, eu vou só fazer aqui um pequeno ajuste com um 3D Orbit. E isto é uma coisa que também devem habituar-se a fazer, um pequeno ajuste para eu conseguir ver as faces todas sem perceber o que é que está à frente e o que é que está atrás. Já agora uma pequena curiosidade. Imaginem que eu quero fazer um extrude face daquela face, da face definida por esta aresta
esta aresta, esta e esta. Ou seja, as costas da lareira. Eu selecionar aqui, ele vai me buscar a frente. Não é? Se eu selecionar uma segunda vez, então aí sim ele vai me buscar a outra, mas o que eu quero fazer na realidade é o offset apenas da face posterior. Como é que eu faria para selecionar a face posterior? Extremamente simples. Eu seleciono o comando Extrude Face e agora, em vez de selecionar a face, eu vou selecionar uma aresta comum. Comum a essa face que eu quero extrudir. Claro que ele vai me selecionar duas. Selecionou-me esta face e aquela face posterior. Agora, eu carrego no botão direito e seleciono a opção Remove. E vou remover da seleção esta face. E agora, definindo a altura da extrusão, ele faz só a extrusão da face que eu selecionei. Não é? Pronto. Continuando. Agora, imaginem que eu quero fazer outro Extrude Face, quero aumentar esta face, mas perdi a noção qual é este Taper Angle. Muito simples, o que eu ia fazer neste momento já não era um Extrude Face, mas era um Offset Face. E então, o que eu vou fazer é selecionar esta face, confirmo, e, portanto, isto porquê? Porque se eu fizer um Offset Face, um Extrude Face, peço desculpa, por exemplo, de 10 cm e não estabelecer ângulo, ele vai-me fazer na vertical, que não é aquilo que eu pretendo. Eu pretendo dar continuidade à inclinação das faces adjacentes. E então o que eu vou fazer é um Offset Face. Seleciono a face de cima, confirmo, defino como a distância de offset 0.1 e ele faz-me a extrusão, entre aspas, daquela face mais 10 cm, mas neste caso ele não me pede o taper angle, portanto assume a continuidade das faces adjacentes a esta, portanto confrontantes com esta, e amplia-as de encontro a um único ponto. Depois temos ainda outra opção que é o Delete Face. Portanto, imaginem, eu estou aqui a afunilar esta minha lareira, mas não era isso que eu pretendia que ela continuasse em continuidade, encostada à parede. Então o que é que eu faço? Posso selecionar Delete Face, seleciono esta face nas costas que está ali, confirmo, e ele eliminou-me aquela face. E eu passei a ter uma figura de geométrica com 6 lados nas costas da lareira. Estava a confirmar aquilo que eu estava a dizer. E consegui desta forma obter outro tipo de figura geométrica que eu não tinha até ao momento. Portanto, esta figura está completamente alterada em relação ao que existia anteriormente. Próximo passo, posso, por exemplo, rodar uma das faces. Portanto, imaginem que eu queria pôr esta área um bocadinho mais pequena. Eu posso fazer um Rotate Faces. E agora define um ponto base e outro ponto base. Ou seja, eu vou definir um eixo de rotação para esta face. Portanto, ela vai rodar segundo este eixo e agora tenho que definir um ângulo de rotação. Vamos supor que são 20 graus. Isto pode correr mal à primeira vista, que é exatamente aquilo que aconteceu aqui. Não sei se repararam, ele rodou para o ângulo errado daquilo que eu pretendia. Aí tenho duas opções. Ou cancelo e faço e seleciono exatamente os mesmos pontos que definem o eixo de rotação, que vai ser este aqui que está... Vamos cá ver. É este que está aqui neste ponteado. Então eu vou selecionar este ponto e este. Eu estou a selecionar exatamente os mesmos. E agora, em vez de rodá-lo 20 graus, vou rodá-lo menos 20. E aí está. Ele roda para o sítio que eu queria. Ou, em alternativa, portanto eu vou cancelar, faço um Rotate Face desta face. E agora, em vez de selecionar primeiro este ponto e depois este ponto, faço justamente o contrário. Primeiro seleciono este e depois seleciono aquele. E o ângulo de rotação, neste caso, são 20 graus. E ele já me faz, então, para o ângulo correto. Se este processo de definir um eixo de rotação e um ângulo de inclinação pode resultar um bocadinho complicado, temos a outra opção para alguns utilizadores. Temos outra opção que é o Taper Faces. O Taper Faces funciona pelo rebatimento de uma das linhas. Como é que ele funciona? Portanto, eu seleciono o comando Taper Faces, seleciono a face que eu quero rebater, seleciono uma linha que esteja no ponto base e seleciono uma linha ao longo do eixo que eu quero rebater, portanto, que deve ser perpendicular a esta que aqui está.
e defino um ângulo de 20 graus. Vamos lá ver se vai correr bem. Correu, sim senhor. Portanto, o resultado é exatamente o mesmo que no outro caso, só que neste caso aqui o que aconteceu foi que eu, em vez de especificar um eixo de rotação, eu especifiquei dois pontos de uma linha que vai rebater em conjunto com um plano perpendicular ao eixo de rotação. Portanto, vou fazer Enter, Enter para sair do comando. Portanto, já vimos o Rotate Faces e já vimos o Taper Faces. Vamos já ver os Faces, mas antes disso eu vou criar o meu tubo da minha lareira. Vou exagerar um bocadinho na altura dele. Portanto, vou fazer Offset Extrude Faces. Seleciono esta face que aqui está. Vou especificar uma altura de 3 metros. Enter. E aqui está então a minha lareira. Eu agora vou fazer aqui uma pequena operação. Não liguem muito bem àquilo que eu vou fazer. Não tentem perceber o que é que eu estou a fazer, porque é uma pequena curiosidade para as pessoas que trabalham com ar-condicionado. Imaginem que isto aqui era um percurso de uma tubagem de ar-condicionado. Não sou propriamente um especialista nisto. Vou fazer um Extrude Face desta face. Extrude Path, peço desculpa. Ups. Ele não me está a permitir por causa do percurso que ele está a fazer. Vamos simplificar isto um bocadinho. Portanto, são as curvas das polilinhas que ele não está a conseguir resolver. Vamos voltar atrás um bocadinho, fazer aqui umas polilinhas. E vamos eliminar as curvas para isto funcionar de modo mais rápido. Imaginem que isto é uma conduta de ar-condicionado e uma das coisas que já me pediram foi para tentar perceber como é que funcionavam estas secções. Vou fazer aqui outra vez um comando que as pessoas ainda não sabem, ainda não conhecem, vão conhecê-lo mais tarde. Agora imaginem, portanto, isto era feito em chapa e que eu queria planificar cada uma destas chapas para perceber qual era a área de chapa que eu precisava neste local. Portanto, muito basicamente, eu ia buscar o próximo comando do Solids Editing, que é o Copy Faces. O Copy Faces serve para quê? Serve para eu selecionar isto, selecionando o comando, seleciono uma das faces e ele copia-me para o exterior uma figura geométrica bidimensional de cada uma destas faces. E eu fazendo aqui um list eu consigo saber um valor importante que é a área daquela peça. Se eu fizesse isto a todas as faces, eu só consigo fazer uma de cada vez. Portanto, eu selecionar se eu selecionar duas faces ao mesmo tempo e ele traz-me duas figuras geométricas justapostas e torna-se um bocadinho mais complicado. Portanto, isto aqui, muito basicamente, são regiões, são tratadas como regiões que eu depois posso planificar, por exemplo, para definir caixas, para definir chaparias, tubagens em linha reta. Portanto, eu consigo desenhá-las desta forma. Isto porquê? Porque eu não tinha nenhum bom exemplo aqui na minha lareira para explicar para que é que serve o Copy Faces. Portanto, o Copy Faces, muito basicamente, nós selecionamos uma das faces, confirmamos, pegamos num ponto, um segundo ponto e temos aqui um objeto bidimensional, embora inclinado. Neste caso, ele não está planificado no eixo z igual a 0. Depois teríamos que recorrer a outros comandos para fazer isso e vamos depois aprender como é que isso se faz. E dessa forma conseguimos extrair a informação bidimensional a partir de informação tridimensional. Depois temos uma opção que é o Color Faces. Isso traz-nos vantagens mais tarde quando trabalhamos com fotorrealismo. Por exemplo, eu vou pintar a uma cor diferente estas três faces laterais da lareira. Uma cor que não tem nada a ver. Vamos buscar aqui um azul claro. Pronto.
ele parece que só pintou a aresta, mas não, está tudo pintado a essa cor. Vou cancelar. Depois tenho outra figura que é outro comando que é o Copy Edges, em que eu seleciono uma aresta e copio essa aresta para o exterior. Portanto, isso vai me dar origem a uma linha extraída daquele desenho. Portanto, eu depois posso trabalhar esta linha como eu quiser. Ou seja, eu posso extrair praticamente a informação de um sólido, a informação de todas as arestas e obter o mesmo sólido desenhado em wireframe, portanto em módulo de arame. Se fizer aqui um shade, eu vejo o preenchimento naquele sólido, mas este não existe, porque isto são tudo linhas separadas. Restituir o desenho como estava. Depois temos a opção Color Edges, em que eu posso alterar a cor, agora sim, só daquela aresta. Pode ser uma coisa que eventualmente possa ter interesse para identificar determinadas arestas num sólido. E depois tenho aqui uma opção interessante que é o Imprint. Eu vou ver o que é que... Vamos já ver o que é que isso quer dizer. Portanto, imaginem que eu quero agora desenhar na boca da lareira. Não, vamos desenhar aqui nesta parte inclinada. Portanto, eu vou mudar o sistema de coordenadas através de 3 pontos. Portanto, esta vai ser a minha origem, vai ser aqui o meio do topo da lareira. O eixo do X e o eixo dos Y vai ser ali. Isto vai dar um sistema de coordenadas um bocadinho bizarro. E agora, neste plano, eu vou desenhar aqui a meio uma pequena circunferência. Dentro desta circunferência, outra circunferência. E dentro destas duas vou desenhar, por exemplo, um hexágono. Pronto. Vou outra vez alterar o sistema de coordenadas. O imprint o que é que faz? Ele pega-me a informação bidimensional e inclui-me esta informação bidimensional num sólido. Ou seja, eu seleciono o comando imprint, ele pede-me para selecionar o sólido e agora vai-me pedir um objeto bidimensional que eu quero imprimir neste sólido. Eu vou selecionar, por exemplo, esta face. Ele pergunta-me se eu quero apagar o objeto original. Se eu disser que sim, aquela circunferência original deixa de existir. Se eu disser que não, passo a ter sobreposta naquele local uma circunferência que faz parte do sólido e uma circunferência que já existia. Portanto, eu neste caso vou dizer que sim. Vamos fazer outro imprint agora daquela figura. Portanto, lá está. Se eu selecionar o sólido, já consigo também selecionar o sólido por aquela circunferência. O objeto a imprimir. Quero apagar o objeto original. Novamente imprint, seleciono o sólido, a outra circunferência já está incluída, o objeto a imprimir, quero apagar o outro objeto, eu digo que sim. E este imprint vai dar origem a quê? Vai dar origem a que eu considere esta figura geométrica fechada que aqui está como uma face independente. Ou seja, se eu tentar fazer um extrude face desta face que aqui está, por exemplo, .005, aquele imprint é tratado como um objeto independente. Por acaso não tive o efeito que eu pretendia, que era fazer o imprint, fazer também do imprint, mas não faz mal. Portanto, já deu para perceber a potencialidade de utilizar estas figuras. Isto serve, por exemplo, para se eu tivesse aqui figuras florais em ferro forjado, numas lareiras mais antigas, eu podia extrudi-las e obter também esse tipo de situação. Vou só cancelar esta última operação que eu fiz, peço desculpa, já ia fazer geneira. Portanto, o imprint continua aqui. Agora imaginem que eu queria limpar todos os imprints que eu tinha no sólido. Muito facilmente, faço clean, seleciono e o imprint desaparece. Faltam-me apenas 3 comandos e um deles eu vou recorrer ao nosso antigo puxador que fizemos no exercício anterior, em que nós tínhamos, onde é que ele anda? Anda por aqui. Em que nós tínhamos 4 sólidos independentes que unimos num sólido só. Imaginem que eu agora já não quero tratar estes puxadores todos como se fossem quase como um bloco. Queria separá-los todos em 3 sólidos distintos. E eu aí tenho um comando que se chama separate. Se eu selecionar o separate, o que ele me vai fazer é, selecionando o objeto,
transformar estes 4 sólidos em 4 sólidos distintos. Atenção que não tem nada a ver com o Separate Union. Lembram-se quando nós criamos este puxador, nós tínhamos um sólido aqui e um segundo sólido ali. Portanto, nós unimos, nós não conseguimos separar mais estes sólidos a não ser usando o Slice, que é uma ferramenta que vamos conhecer a posterior. Portanto, neste caso, nós temos de manter estes dois objetos unidos. Se os objetos estiverem unidos, mas não houver uma união física entre eles, nós podemos fazer um separate e eles passam a ser objetos totalmente independentes. O próximo comando é um comando muito interessante para este tipo de situações. Portanto, eu tenho aqui uma lareira, só que a lareira está a ser um sólido puro, ou seja, está todo preenchido no seu interior, está todo massificado. O que é que eu quero nesta lareira? Quero que ela seja uma casca. Uma casca que tenha uma determinada espessura, mas que tenha uma entrada por este lado e uma saída por este. Como é que eu vou fazer isso? Usando o próximo comando que se chama shell. O comando chama-se shell e funciona do seguinte modo. Eu seleciono um sólido, ele aqui está, e ele depois de selecionar o sólido, ele pergunta-me as faces que eu quero remover. Isto porquê? Todo este sólido vai se transformar numa casca, ou seja, o miolo vai ser retirado e vai ter uma determinada espessura de casca. Se eu se remover essas faces não vão fazer parte da casca e vão passar a ser buraco. Ou seja, eu vou remover esta face superior e esta face inferior, lateral, peço desculpa, a boca da lareira. Isto traz-me um bocado de confusão porque eu não consigo visualizar as faces que eu de facto removi que vão ser buracos. Neste caso vamos ter que ter um bocado de atenção quando executamos este tipo de operações. Faço Enter e ele agora vai-me pedir uma espessura da casca que eu vou colocar 5 cm, 0.05. Faço Enter e automaticamente ele criou-me um sólido que é uma casca em que nós temos um buraco superior e inferior e todo este sólido, que era todo preenchido, passou a ser oco. Portanto, eu se visualizá-lo aqui por baixo, ele existe um buraco em todo o sólido. Portanto, eu consigo visualizar por aqui o fundo desta lareira, não é? Digamos assim. Pronto, e desta forma está praticamente concluída a explicação do comando Solid Editing. Falta apenas um comando que é o Solid Check, que me permite saber se existem, se de facto este sólido que aqui está é um objeto 3D válido e verificamos que sim, portanto que é um sólido 3D válido. Pronto, sendo assim já temos a nossa lareira do sítio e vamos colocá-la no local. Faço um move, defino um ponto de base, movo para a direita 100 metros e então a minha lareira já está no sítio em que era suposto estar.